Muita versatilidade, é isso que você tem quando você paga R$65 mil por um notebook aí que tem um hardware super avançado e duas telas OLED. Mas o uso mais legal para essa máquina, aproveitando o máximo das duas telas, é usando o suporte integrado que ele tem aqui. E essa é a forma mais comum de usar essas máquinas aí da ASUS. Porque quando a gente fala de um notebook que tem uma GeForce RTX 5090, a gente pensa no quê? No desempenho de uma placa de vídeo dessas, né? Uma 5090 de desktop no notebook. Só que é muito, mas muito diferente. E pesando quase 3 quilos, este, senhoras e senhores, é o melhor notebook gamer do mundo. Mas ele não é o melhor notebook gamer do mundo apenas porque ele tem aqui dentro uma GeForce RTX 5090. Não, não é só isso. É porque além de um hardware topo de linha, nós temos aqui também duas telas OLED de 16 polegadas. Olha que belezinha essa máquina. E a ASUS acaba de lançar esse produto aqui no Brasil. Você pode ter esse sonho de consumo por apenas R$65 mil. Já começou o vídeo? Eu tô tentando superar ainda, 65 mil. Eu achei absurdo já o ProArt, que não tem nem placa de vídeo dedicada por 40 mil. Agora esse veio por 65 mil. Nos Estados Unidos ele custa próximo de 30 mil com impostos. Se você ir lá comprar, declarar ele na volta, não vai dar 45 mil. Ainda tem 20 mil de diferença. E aí, como é que faz? Bom, preço proibitivo, né? O que torna esse produto aquele sonho de consumo inalcançável. É o desejo de todo mundo que quer um não é, né, também, que duas telas, não precisa. Mas é legal pra caralho, mas é muito caro. Mas o que 65 mil te entrega aí em termos de configuração? Bom, só o que há de melhor em um notebook hoje no mercado. Lembrando que lá nos Estados Unidos ele tem algumas configurações diferentes, incluindo uma versão mais básica que traz aí uma GeForce RTX 5070 Ti. Mas aqui nós temos a 5090 Laptop. Além disso, a CPU é um Intel Core Ultra 9 386H, estamos falando aí de um Panther Lake, que já traz uma eficiência energética muito melhor, o que te dá uma autonomia de bateria legal quando você não está usando a GPU dedicada nessa máquina, mesmo com duas telas. A gente tem 16 núcleos nessa CPU, mas é importante lembrar que aqui não tem aquela Intel Arc, né? Aquela placa de vídeo integrada aí da Intel que traz um desempenho superior. É mais básico nesse modelo aqui, apenas uma Intel Graphics. Nós temos também bastante memória, 64 GB de memória RAM, rodando aí a 8.500 MHz ou Megatransfers e 2 TB de SSD. Mas o grande destaque, né, nessa máquina são dois, na verdade, né? Um deles é a GeForce RTX 5090 Laptop com 24 GB de memória dedicada e o fato dele ter essas duas telas OLED. É isso que deixa esse projeto tão interessante. Até porque o desempenho dessa 5090, essa é uma questão complicada. É inferior à de uma 4090 que a gente tem em notebooks convencionais, que tem um desenho térmico melhor, porque esse aqui prioriza as duas telas. Mas eu vou falar disso daqui a pouco. Vamos começar do começo. Quando você paga 65 mil por essa máquina, ele vem nessa caixinha, ó, toda bonita aqui, ó, ROG Zephyrus. É uma linha premium, você não tem a mínima dúvida que você está comprando um produto de altíssima qualidade. E, deixa eu revelar um segredo aqui, ó. No começo do vídeo eu puxei aqui o teclado, que fica aqui em cima da tela, e aí a tela já estava acesa. Mas é porque eu trapaceei, tá? Para o vídeo ficar bonitinho. Eu coloquei uma fita aqui, ó, uma fita gaffer aqui, para tampar os contatos. Porque geralmente temos uma transição, né? Quando você põe o teclado, ele apaga a tela, e depois o Windows, né? Tem uma segunda tela conectada. Vamos exibir aqui a imagem. Mas vamos lá, vamos tacar o teclado de volta aqui e começar do começo. Bom, primeiro destaque que chama a atenção é esse suporte integrado aqui, que é maravilhoso. Ele tem uma estrutura muito boa, uma pegada legal aqui para você apoiar nesse modo. Bom, a máquina, ela é pesadinha. Pesa quase 3 quilos. A gente vive uma época em que é comum notebooks gamer pesarem menos de 2,5 kg, às vezes menos de 2 quilos. Então, quase 3 quilos aqui é um projeto bem pesadinho. E a construção dele, eu acho que é parte desse peso, porque ele, na maior parte da construção, ele é de alumínio. Inclusive, aqui, ó, tudo de metal. Ó que beleza, ó.
E o microfone fica aqui, ó. Então, nessa parte inferior, a gente tem esse suporte já integrado aqui. Não dá para tirar, tá? Isso aqui fica aqui o tempo todo. Mas ele tem uma elevação aqui nas borrachas de apoio. Aqui, né? Aqui é borracha, aqui é parte da estrutura dele, mas também tem uma borrachinha. Ela é mais alta para poder compor essa base aqui quando você coloca ele em cima da mesa. Então a gente nem percebe que a base está lá se a gente não usar ela, é um design bem legal. E olhando aqui contra a luz, ó, já dá para perceber bem os dois coolers que nós temos nessa máquina, né? As duas soluções principais aqui de resfriamento e várias passagens de ar, né? Tem passagem de ar aqui, nesse apoio, tem aqui, ó, embaixo da dobradiça também. Do lado esquerdo a gente tem aqui, ó, furações mais discretas, do lado direito também, aqui embaixo da base do suporte também dá para ver, ó, essas furações presentes. Então é mais discreto, né, o sistema de ventilação, mas ele parece bem robusto. Lembrando que isso aqui tem que acomodar a tela também, né? Então é um projeto diferenciado aí de notebook. Na parte de cima nós temos um selo Republic of Gamers com o logo e também a data, né? E essa barra de LEDs aqui, que é a Slash Lightning, que está presente em vários notebooks da linha Zephyrus. E aqui também marca presença. Ela é personalizável, tem várias animações para você colocar, que a gente vai mostrar daqui a pouco. Em termos de conectividade, nós temos aqui um LED indicador de energia, o conector de alimentação, porta HDMI, porta USB tipo A de 10 GB, porta USB tipo C que também é Thunderbolt com 40 GB de banda e um conector P2. Já do lado direito, as conexões continuam. Nós temos mais uma porta USB tipo C e Thunderbolt de 40 GB, mais uma porta USB tipo A de 10 GB, um leitor de cartão SD e o botão aqui para ligar e desligar. E ele vem com um carregador de 300 watts de potência, mas você também pode recarregar via USB tipo C. Só que aí só passa 100 watts e dependendo do que você estiver fazendo, vai ter uma queda no desempenho. Mas faltou uma porta que eu não comentei, né? Tem uma porta USB tipo C a mais aqui nessa lateral, em cima do conector de carregamento. Mas na verdade, essa porta não é do notebook, ela é do teclado, que é removível. Ele tem conexão sem fio, mas se você precisar recarregar ele ou conectar via cabo, você pode com essa porta USB tipo C. É super fino esse teclado aqui, né? Ele tem a espessura do conector USB tipo C. E aí, além dessa portinha tipo C, tem também aqui um interruptor para você ligar ou desligar o teclado quando ele estiver fora do notebook. Quando ele está no notebook, nós temos essa conexão com esses pinos magnéticos que puxam os conectores que estão aqui no notebook quando você coloca ele perto aqui. E aí, nesse modo, o teclado tem a conexão física, fica sempre ligado e a máquina vai se comportar como um notebook convencional. Agora, observando mais uma vez aqui a tampa traseira, a gente percebe duas coisas interessantes. A primeira delas é que todos os adesivos vieram para cá. Até porque no corpo é só tela, né? Então veio tudo para cá, tudo aqui atrás discreto. Melhor seria se ficasse aqui embaixo da tampa, né? Aí, ó. Uma maravilha. A segunda coisa é que nós temos uma tampa de acesso rápido com apenas 2 parafusos, caso você queira fazer um upgrade. Você não precisa abrir todo o notebook, até porque aqui nós temos, né, uma construção mais delicada, até com esse suporte e tudo mais. Então você tira 2 parafusinhos que estão aqui, puxa a tampinha e temos acesso aqui aos 2 slots NVMe para os SSDs. Então nesse caso nós já temos um pré-instalado aqui, com 2 TB de armazenamento. Tô tentando tirar, mas já deu uma rasgadinha aqui na ponta, então eu não vou continuar. Mas tá aqui, tem um SSD embaixo desse dissipador aqui de 2 TB de armazenamento e você pode expandir a memória colocando mais um aqui de 2 ou 4 TB. A gente tem acesso a um cabo flat aqui da placa-mãe e também o conector da bateria, que é importante quando você precisar, durante uma manutenção rápida, dar um hard reset, né, desconectar a bateria. Então tem esse acesso rápido aqui, tirando apenas essa tampinha, que é super legal. O que é esse conector MB aqui? Bom, vai ficar para o próximo vídeo quando eu tiver mais de 24 horas com a máquina para testar. E com esse design diferenciado, a gente acaba tendo várias formas de uso do Zephyrus Duo. Bom, primeiro a gente tem essa forma de um notebook convencional, mas aí quando a gente tira esse teclado, temos aí as 2 telas de 16 polegadas OLED e ambas são sensíveis ao toque. Nesse modo aqui você pode não só trabalhar com as 2 telas com conteúdos, mas você também pode puxar um teclado virtual
deslizando 10 dedos para cima, então põe as duas mãos, puxa para cima, tem aqui ó, um tecladinho virtual. Aí pode fechar ele aqui também. E aí tem vários modos de uso, né? Porque aqui é praticamente, né, um conversível aqui 360. Então você pode usar ele num modo tenda, talvez, ó. Coloca assim, e aí, né, tem que configurar a tela porque ele não muda automaticamente, mas às vezes você quer espelhar uma apresentação, alguma coisa do tipo, mas esse ângulo aqui, ele é o limite, ele não dobra mais do que isso, quer dizer, até dobra, mas uma vez só. Mas o uso mais legal para essa máquina, aproveitando o máximo das duas telas, é usando o suporte integrado que ele tem aqui, para que uma tela fique em cima da outra, e essa é a forma mais comum de usar essas máquinas aí da ASUS, né, para máxima produtividade. Destaca o teclado, assim como o ZenBook Duo, e aí nós temos uma tela em cima da outra com um ajuste de ângulo bem legal, né, tanto aqui, ó, no suporte quanto na dobradiça aqui da tela. E tem um bônus, esse suporte aqui, ele tem uma curvinha aqui nas laterais que permite que a gente use as telas desse jeito. Então você coloca assim, ó, já girou aqui certinho, tá rolando aí uma animação, e você tem as duas telas. Vamos ajustar aqui um pouquinho ó, o ângulo dessa outra, para ela ficar encostada aqui na mesa. Dá para ajustar, mas não muito aqui o ângulo. Mas ele fica. Se colocar ao contrário, fica melhor. Ao contrário, eu senti um pouco mais de firmeza aqui. Qualquer coisa tem sempre também, ó, meu suporte maravilhoso aqui do AliExpress, que o link tá aí na descrição. Será que vai dar bom isso aqui? É meio pesadinho. Não deu bom. Pô, primeira vez que... Mas comprem, tá? Ele é legal para outras coisas. Muita versatilidade, é isso que você tem quando você paga 65 mil reais por um notebook aí que tem um hardware super avançado e duas telas OLED. Aliás, quando a gente tira o teclado, dá para fechar ele também. Ele fica mais leve, fica com um vãozinho aqui, fica. Mas a engenharia da ASUS projeta esse negócio aqui para aguentar até um pouquinho de peso, mesmo sem o teclado. Então, tô fazendo uma pressão aqui, ó, e ele tá segurando de boa. Porque às vezes, sei lá, você tá levando só as duas telas, você não quer usar o teclado e o touchpad, você vai usar um mouse, né, e um teclado sem fio, e aí você só leva ele sem essa tampa aqui. Podiam vender separado também, inclusive, esse teclado. Então vamos aproveitar e falar um pouquinho sobre o teclado, mas antes do teclado, olha essa lapa de trackpad. Eu acho que é o maior trackpad que eu já vi em um notebook. É maior que o trackpad do MacBook, com tela de 16 polegadas. O bagulho, acho que tem a mesma altura do teclado, essa porra. Olha lá, 100mm no teclado e no trackpad aqui também. 100mm de altura, é a mesma altura. Que louco isso. É um trackpad com um tamanho maravilhoso, mas infelizmente ele não tem feedback tátil, ele ainda é por pressão. Não se pode ter tudo. E o teclado, como vocês podem ver, tem aí o padrão brasileiro ABNT2. E palmas para ASUS que finalmente começou a integrar aí a trava de função aqui das teclas, né? Aperta FN e ESC, você trava para usar de F1 a F12, ou essas funções inteligentes aqui, como controle de brilho, controle da retroiluminação do teclado e outras funções aí do Windows. Aliás, ele está apagado aqui agora porque a máquina está fechada. Se eu abrir a tampa aqui, ó lá, ele acende o teclado, que também é retroiluminado. Então tem uma pequena bateria aqui dentro para conexão Bluetooth e também para retroiluminação. Na hora de recarregar, você pode usar a porta USB ou simplesmente colocar ele de volta aqui. Vamos para a tela. Assim que o Windows... Tem que ligar a tela, né, bicho? Pô, ele botou o teclado aqui, aí eu tenho que desligar uma tela, não as duas. Então, peraí, tô pensando, tô acendendo o LED aqui. Eu não sei o que eu... Copilot? Quer usar o Copilot? Tá, agora ele decidiu só ligar a tela de baixo lá. Morreu a tela de cima. Você que quebrou quando tava mexendo na dobradiça dele? Mas é muito mais provável que o Windows não saiba o que ele está fazendo aqui. Olha lá, por que uma das telas está desabilitada? Mostrar somente em 2. Por quê? Por quê? Por quê? O senhor já tentou desligar e ligar de novo? Aí, agora ele acendeu a tela de cima, tá? Não quebrei, não. Isso acontece, esses probleminhas. Por mais que a ASUS faça um software para ter um controle inteligente, a base ainda é o Windows. A gente sabe que o Windows não é muito otimizado para projetos assim, né? Personalizados, como um notebook com duas telas que precisa ficar ligando ou desligando de acordo com o posicionamento do teclado. Então, ocasionalmente ele demora um pouquinho, ocasionalmente ele buga, o monitor some, tem que reiniciar. Acontece. Não deveria acontecer se você gasta 65 mil reais no produto, mas...
Mas vamos falar de coisa boa? Vamos falar das duas telas que a gente tem aqui. São duas telas OLED de 16 polegadas, as duas trazem aí sensibilidade ao toque e o mesmo tamanho, a mesma resolução, né? As mesmas configurações. A gente só tem, na verdade, uma diferença entre elas. O painel de cima tem suporte ao G-Sync e o de baixo não. É claro que, né, isso já é pensado nos jogos que você vai jogar na tela de cima. Na hora de jogar ele fica no modo notebook normal, a menos que você esteja fazendo alguma outra coisa, tipo uma transmissão, uma live. Você roda aqui um OBS embaixo, coloca o canal da Twitch, do YouTube, enfim, e aí o jogo em cima. Mas ele não precisa de G-Sync embaixo também, né? Mas fora isso, as telas são iguais e quando a gente vem aqui nas configurações da tela em exibição avançada, vemos os outros detalhes. Então a resolução de 3K é 2880 por 1800 pixels e o refresh rate ele é variável de 51 Hz a 120 Hz nas duas telas. Aqui estamos na tela 1, indo aqui para a tela 2, as mesmas configurações. Agora ele está em 60 Hz porque está na bateria, no modo econômico, mas eu posso forçar aqui 120 Hz também. E como eu sempre digo, OLED é OLED, são pixels que se auto-iluminam, o contraste infinito e cores muito vivas. Então quando a gente está jogando ou assistindo algum conteúdo, a experiência nesses primeiros testes foi excelente. Achei bom também que o controle de brilho está bem sincronizado aqui entre as duas telas. E em cima da tela nós temos o segundo ponto fraco aqui desse notebook, sendo que o primeiro é o preço, né? Aliás, é um ponto forte, na verdade, um preço fortíssimo, imbatível. E essa é a câmera do Zephyrus Duo 2026, tanto a câmera quanto os microfones dessa máquina, é isso que vocês estão ouvindo agora nessa amostra. Deixa eu pegar ele aqui, ó, mexer um pouquinho para vocês verem como fica a definição. E assim, né, aquela coisa, a Asus diz que é 1080p, mas a qualidade que a gente tem aqui não tá legal. Talvez se a gente usar as otimizações do Windows, ó, os filtros aqui, os efeitos de fundo, não, pera aí, calma, um blurzinho não, tá ruim, nem a NPU salva. Então, infelizmente, é algo que a gente já está acostumado, né? Uma qualidade de câmera medíocre que serve ali como referência para você fazer uma videochamada ou outra, mas que na maioria das vezes você vai preferir usar a câmera do seu celular. Mas antes de chegar no desempenho, experiência de uso, o som dele é bom? O som é bom, o som é muito alto. Ele tem um volume bem alto, né? Um som bem ambiente. Com 4 falantes, né? A gente tem 2 falantes aqui na parte de baixo que emitem os sons mais médio e graves e 2 falantes bem menores aqui na estrutura da parte de baixo dele, né? Aqui em cima tem uma furação decorativa, mas aqui quando a gente olha contra a luz dá para ver que tem 2 falantes aqui nessas 2 posições que emite som um pouquinho mais agudo. Eles falam que são 4 falantes, inclusive com um subwoofer, mas eu senti um pouquinho de falta de um grave, um pouco mais forte, em especial para uma máquina gamer. Mas assim, para os padrões de notebook, o áudio aqui tá excelente, é muito bom mesmo. É bom. Então tá aqui as especificações técnicas do Zephyrus Duo, o GX651AX, esse é o nome completinho aí dele. Então temos a CPU, que é um Intel Core Ultra 9 386H da arquitetura Panther Lake, fabricado aí no processo Intel 18A 1.8 nanômetro, que é impressionante. E isso significa uma excelente eficiência, com um TDP de apenas 25 watts numa máquina gamer. Nós temos 4 núcleos de desempenho, 8 núcleos de eficiência e 4 núcleos de super eficiência, né? Totalizando 16 núcleos. Lembrando que não temos mais hyperthreading, então é um thread por núcleo e são aí no total 16 núcleos, com um turbo máximo aí de 4.9 GHz. Então, nessa CPU aqui não chega em 5 GHz. Panther Lake não é a arquitetura mais potente para um notebook gamer hoje no mercado, mas combina eficiência com um desempenho legal e numa máquina que tem 2 telas que vai ser usada também para produtividade, eu acho que é uma escolha bacana. A gente tem informações aqui sobre a placa-mãe, o clock da memória e tudo mais, e o que mais nos interessa, que é a GeForce RTX 5090. A gente tem ela listada aqui como GPU 2. Em GPU 0 tem a Intel Graphics, né, a integrada aqui, que não é a Arc B300 e pouquinhos, né, 390, por exemplo, que a gente viu aí no ZenBook Duo.
e a NPU listada aqui também. O SSD está aqui embaixo. E essa 5090, ela gera muita confusão, porque quando a gente fala de um notebook que tem uma GeForce RTX 5090, a gente pensa no quê? No desempenho de uma placa de vídeo dessas, né? Uma 5090 de desktop no notebook, só que é muito, mas muito diferente. Se você for medir quadros por segundo nos jogos, um notebook com a 5090 vai entregar metade dos quadros por segundo de um desktop, né, de um PC com a 5090 normal, né, a placa de vídeo. Isso em grande parte pelo consumo, já que essa daqui pode puxar até 600 watts, enquanto a 5090 laptop fica com um TGP de 175 watts. Ou seja, uma grande diferença de desempenho. Inclusive a NVIDIA é muito criticada por usar nomes assim, né, que levam a entender que, tem uma 5090 no notebook, vai ser igual a de PC, mas não. É a placa de vídeo mais potente do mercado, mas tem um outro agravante que é o seguinte: a NVIDIA libera para as fabricantes personalizar o consumo da placa que está aqui de acordo com o desenho, o projeto do notebook. E como aqui a gente tem um notebook focado em entregar 2 telas OLED, o design térmico, que é uma engenharia excelente, acaba sendo um pouco comprometido, já que tem que ter uma segunda tela nessa máquina aqui também. E como resultado, o máximo que essa 5090 pode consumir aqui no Zephyrus Duo é 150 watts. Mas, na média, durante os jogos, não passa de 140 watts. E a gente pode visualizar todas essas configurações aqui no Armoury Crate, que é o... Caraca, bem, eu abri ele aqui, a ventoinha fez... Mas isso tudo a gente pode comandar aqui. Agora a gente está plugado na tomada. No Armoury Crate a gente vê as configurações e os status atuais e está aqui, ó. Máximo TGP da GPU 150 watts. Porém, durante os nossos testes, o consumo não passou de 135 watts. Às vezes um pouquinho a mais, mas não chegou em 140 watts. Então, se a gente pegar um outro notebook que tem uma 5090 também, mas que aí respeita o limite máximo do chip de 175 watts, ele vai desempenhar muito melhor do que o que a gente está vendo aqui. Essa é a treta que acontece nos notebooks. Uma 5090 que está em um notebook pode ser diferente da 5090 que está em outro notebook, ou até pior do que uma 4090. Porque se a gente pegar um notebook gamer que tem uma 4090 com um TGP de 175 watts, vai desempenhar um pouquinho melhor do que o Zephyrus Duo, que tem uma 5090, mas um TGP um pouco mais limitado. Então é muito confuso esse negócio. Eu acho que os watts, eles tinham que estar listados no nome. 5090 laptop, 150 watts. E aí ia ficar um pouco mais claro pra gente, porque o desempenho, ele tá ligado diretamente ao consumo da placa, né, ao projeto do notebook. Então é meio confuso, mas espero que tenha dado para entender um pouquinho. E aí a gente tem os perfis aqui, e quando a gente coloca no silencioso, por exemplo, vai reduzir ainda mais o consumo, né? Tudo isso pode ser configurado manualmente aqui também. Você pode escolher, ó, o consumo máximo da CPU, né, que apesar do TDP de 25 watts, ela pode chegar em 75 no PL1 ou 80 no PL2. A gente tem aqui na GPU também esses ajustes, só que no modo manual eu fiquei meio confuso porque o TGP vai só até 125. Então é listado 150 nas especificações técnicas, durante os testes ficou em 135 no máximo, no modo turbo, e se você for mexer manualmente é 125. E aproveitando que a gente está aqui no Armoury Crate, a gente tem outras configurações bem legais, como por exemplo a velocidade dos fãs e também a em curva de aceleração, né, para não ser aquele de repente está fazendo aquele barulhão, para ele ter uma curva de ir fazendo o ramp up, né, aumentando a velocidade devagar. A gente tem aqui também outras configurações do notebook. Então lembra que eu falei que dá para tirar o som de inicialização? Ó? É aqui, ó, o Boot Up Sound, configurações da tela, configuração da tecla de função do teclado e iluminação RGB também, porque esse teclado ele tem iluminação RGB, e o Slash Lightning, que é essa luz que a gente tem aqui na parte traseira. Então você pode configurar, tem várias animações diferentes aqui para dar aquela estilizada. Fora isso, tem um outro aplicativo que é o My Asus, que também exibe algumas informações aqui da máquina, e também temos alguns ajustes, né, algumas configurações, em especial aqui de bateria, para você limitar o carregamento, colocar para ela só carregar em 80%, né, para aumentar a vida útil, a longevidade. Temos também configurações dos microfones com cancelamento de ruído. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Wi-Fi Smart Connect, diagnóstico do sistema se você quiser fazer, e atualizações aqui também, inclusive atualizações da BIOS.
E tem também mais um aplicativo que complementa a experiência dessa máquina, que é o Glide X da ASUS. Esse aplicativo é responsável por esse overlay que aparece quando eu arrasto uma janela. E isso é especialmente legal quando eu estou mexendo com o dedo aqui, né, no toque. Aí eu tenho os controles do Windows que aparecem aqui em cima, né, para o reposicionamento da janela, mas aqui eu tenho os controles para trabalhar com os dois monitores. Então se eu quiser jogar na tela de baixo, ó, já apareceu aqui embaixo a janela do aplicativo. Aí eu posso colocar em uma metade, né, na direita ou na esquerda, em cima ou embaixo, ou em um dos 4 cantos, ou simplesmente soltar aqui para a tela vir em tela cheia. Depois aqui eu pego, ó, arrasto aqui para cima, coloco no 1, vai para o primeiro monitor. Aí tem várias configurações aqui também de conexão com o seu celular, comunicação, transferência de arquivos, streaming de aplicativos e por aí vai. E eu tô sendo lembrado aqui de como ele faz barulho quando ele tá no modo turbo. Qualquer coisinha é... começa um barulho mais agudo de ventoinha, né? Porque os fãs são bem pequenininhos nesse projeto com 2 telas. E faz um barulhinho, até um ruído que incomoda um pouco. Mas se você for jogar com um fone de ouvido, que é a experiência da maioria das pessoas, aí não vai incomodar, né? Mas é um detalhe lá. Ó. Eu só tirei o teclado, ele... né? O Windows... tive que colocar a segunda tela, que demora um pouquinho. Mas depois... é normal, é que os MacBooks me estragaram, mas tá aí. Bora falar sobre o desempenho nos jogos. E quando eu recebi essa máquina aqui para testar, a gente pode testar por pouco mais de um dia, né? Pouquíssimo tempo aí para tirar uma conclusão bem consolidada. Mas eu pensei, legal, né? Um notebook com uma 5090, eu acho que vai ser a máquina mais poderosa que a gente já testou aqui em termos de, né, notebook. Só que essa limitação do TGP da GPU acaba deixando ele inferior a um notebook que tem uma 4090 com 175 watts aí no TGP, né? Um projeto focado em desempenho e não nessa versatilidade aí também com as 2 telas. Ainda assim, é uma das melhores configurações que a gente tem hoje no mercado. Nós testamos alguns jogos, começando pelo Cyberpunk 2077. Com esses primeiros testes no Ultra e sem Ray Tracing, a gente vê que o desempenho é ótimo até a resolução nativa. Mas se você for usar um monitor externo em 4K, aí não chega nem em 60 quadros por segundo. Com o DLSS no modo qualidade dá para alcançar 53, mas ainda é abaixo do ideal. Porém, na resolução nativa da tela nós temos aí mais de 60 quadros por segundo. E ativando o DLSS e Frame Generation em 2x, chegamos ao refresh rate nativo da tela, que são 120 Hz. Aí sim, uma experiência mais ideal. Porém, o máximo desempenho vai vir, é claro, em 1080p. E nesse tamanho de tela de 16 polegadas, não é uma resolução ruim. Agora, quando ativamos o Ray Tracing, aí o negócio fica mais difícil. Nem em Full HD a gente consegue 60 quadros por segundo nativamente. É aqui que o DLSS ele se torna vital, assim como o Frame Generation se você quiser uma experiência mais fluida. Agora, em um jogo mais atual como o 007 First Light, esses foram os resultados com as configurações no máximo e a resolução nativa da tela, de 2880 por 1800 pixels. E aqui nós vemos que, mais uma vez, nessa situação, a gente precisa do DLSS para alcançar mais de 60 quadros por segundo e depois, se quiser, aplicar uma geração de quadros adicionais. E se você está vendo tudo isso e esperava mais, vale lembrar que todos esses testes foram rodados no modo turbo, que em teoria libera o TGP da GPU em 150 watts, mas que na prática fica mais próximo de 135 watts. Ou seja, no Zephyrus Duo, a RTX 5090 Laptop, que poderia rodar consumindo até 175 watts, está consumindo 40 watts a menos, e isso acaba tendo um impacto no desempenho. Isso conectado na alimentação, hein? Com o carregador dele que é de 300 watts de potência. Se a gente puxar o cabo no meio do jogo, na bateria, o desempenho cai pela metade. Aí só jogos mais leves mesmo, para você poder brincar enquanto você caminha de uma tomada para outra, como no caso o CS2, que bate mais de 300 quadros por segundo em 4K enquanto conectado. Também testamos outros jogos na resolução nativa e em 4K para entender melhor os limites desse notebook nessa configuração aí com a 5090 Laptop, incluindo Resident Evil 9, Doom The Dark Ages e o Pragmata. E nesse perfil turbo, as ventoinhas do notebook fazem um barulho bem alto, mas pelo menos as temperaturas externas ficam bem comportadas. Na região do teclado, os registros térmicos ficam na média de 35 graus e nem chegam em 40 graus. Vendo de cima, o calor se concentra na ponta do notebook, perto da dobradiça, ficando em 42 graus. No teclado, o ponto mais quente fica embaixo, na parte que faz o contato direto com a tela do notebook. Aqui registramos 44 graus.
Já no notebook, observando a tampa inferior, vemos os coolers em ação, lutando contra o calor da RTX 5090. Aqui o ponto mais quente fica na saída de ar, na borda no notebook, onde ele fica aí na faixa de 50 graus, o que ainda assim é baixo, considerando o hardware gamer que ele tem. E a título de curiosidade, essa é a diferença entre uma RTX 5090 laptop e uma RTX 5090 de desktop. No Cyberpunk, em Full HD e 4K, a gente tem em média metade do desempenho no notebook. E em 1440p, essa diferença ficou ainda maior. Bom, como vocês viram, realmente diferente de uma 5090 aqui de desktop. Então é isso aí. Eu acho que a ideia aqui é colocar o máximo possível, mas, né, dar uma ajustada para poder ter duas telas. Se eles colocassem um TGP aqui de 175 watts, ia esquentar demais, né? Não ia aguentar, ia rolar um thermal throttling, então já rola essa redução. No geral, a 5090 laptop desempenha tipo uma 5070 Ti de desktop, né? Tá ali entre a 5070 e a 5080. Lembrando que o chip que tá aqui é baseado no GB203. O GB203 é o que tá na 5080. O que tá na 5090 de desktop é o GB202, que é aquela GPU bem maior, né? Gigantesca. Mas é isso, esse é o desempenho aí em alguns jogos e é claro que produtividade, eu não preciso nem testar, né? É excelente. Tudo que você jogar aqui, a máquina vai jantar. Inclusive o meu uso favorito, que é simular, né, uma live, uma produção de live com as duas telas, inclusive com você jogando. O hardware é tão poderoso que dá para fazer isso numa boa. Numa tela você joga, na outra você controla a live e ainda suporta aí vários periféricos. Por fim, vamos falar aí da bateria. E, gente, bateria de notebook gamer não tem o que fazer, né? Quando a gente tá jogando, usando a GPU, ainda mais essa GPU que consome bastante, 2 horas e meia de autonomia, 3 horas no máximo, dependendo do jogo, né? Um jogo mais leve vai um pouquinho além, a gente tem que medir o consumo da aplicação para entender o quanto vai durar, mas aqui não tem muito segredo. Isso que a bateria é grande, 90 Wh. Ela poderia ser 10% maior, poderia ser até 99 Wh, mas não ia fazer tanta diferença assim. A questão do Zephyrus Duo, que é interessante, é que ele supera uma expectativa que a gente nem tinha numa máquina dessas. Porque veja bem, temos um hardware topo de linha aqui de altíssimo desempenho, 2 telas. E aí você pensa, pô, eu não vou conseguir extrair mais de 5, 6 horas de autonomia dessa máquina. Mas chega em 10 horas de autonomia com as 2 telas ligadas. E isso num teste reproduzindo o vídeo, né, com o brilho aí no médio. Agora, se você desligar uma das telas e ficar num uso mais leve, consegue ir além de 10 horas, chegando aí a 12, 13 horas de uso, né? Então é um número bacana, mas isso é graças também à arquitetura Panther Lake, que traz uma eficiência energética muito boa, né? Então, quando a GPU está desabilitada, ele vai funcionar parecido com um ZenBook Duo. E essa desativação da GPU ela é automática. Quando não tem nada usando a placa de vídeo, né, o sistema Optimus, ele desliga a GPU ali e fica só na placa de vídeo integrada. E é isso, galera. Essas são as nossas primeiras impressões aí do Zephyrus Duo. Ele acabou de ser lançado pela ASUS aqui no Brasil com a 5090, custando aí R$65 mil. E a gente teve um dia para brincar com essa máquina e trazer para vocês aí essas primeiras impressões. É o melhor notebook gamer que eu já vi assim de longe. Claro que não é o mais potente por conta dessa limitação que eu comentei, mas a combinação, né, a versatilidade de 2 telas OLED com a 5090, por mais que ela seja um pouquinho inferior à de outros notebooks que respeitam o limite máximo dela de consumo de 175 watts, é muito legal a combinação que tem aqui, sabe? O equilíbrio eu acho que é bacana entre versatilidade. E é uma máquina que também é muito legal como uma workstation, né? Como uma verdadeira estação de trabalho, porque isso aqui rivaliza desktop. Você pode levar para lá e para cá, claro que plugado, né, para extrair o máximo desempenho, mas enfim. Se você quiser saber mais sobre esse produto, tem o link aí na descrição. Se você quiser conferir o preço, que eu não tô louco, é 65 mil mesmo, acabou de ser anunciado. O link tá aí na descrição também. Então é isso aí, galera. Se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like, comenta aí o que você achou do Zephyrus Duo. Eu devo ter falado ZenBook aqui em algum momento, porque ele lembra muito o ZenBook Duo. Mas comenta aí o que vocês acharam do produto, o que vocês acharam do preço, eu já consigo imaginar. Então foca nesse sonho de consumo. Você teria uma máquina dessas? Pô, para trabalhar e jogar em viagens, isso aqui parece ser o que há de melhor. Eu vou ficando por aqui, mas nos vemos em breve. Valeu, galera, e até a próxima.